Bom dia para todos. Lembrando que a partir de agora está sendo gravado e vou conversar com o Altenor depois para a gente ver se vai gravar os pedidos de oração também. Eu não tinha conversado com vocês aí para não colocar uma coisa sem conversar primeiro. Então, a partir de agora Pode, está gravado. pode gravar, Marcos. Então, o próximo a gente já começa a gravar desde o início. Tá ok. Amigos, eu queria conversar e dar um panorama geral. Nós estamos pegando para quem não estava acompanhando, quem está chegando agora, eu sou do Espírito Santo, né? Meu nome é Marcos, como já foi colocado, e nós estamos falando sobre os eventos finais e saúde emocional. E hoje eu queria fazer um geralzão sobre o que é selo de Deus, o selo da besta, ou seja, o selamento em si, e depois de a gente se aprofundar nessa parte de selamento para a gente, que é o mais importante. Não é só pegar a profecia, um fato só. O importante da profecia é você ver aquilo que está acontecendo na sua vida agora. É você entender o que está acontecendo naquele momento. E aí, eu queria fazer um resumo para a gente poder lembrar o que é selo de Deus, selo da besta, selamento em si. A primeira coisa, como adventistas do sétimo dia, a gente crê que veio uma mensagem. Essa mensagem ela começa a se deparar sobre a volta de Jesus. Então, você tem ali um movimento millerita, que não é o povo adventista ainda, é o movimento millerita. A partir daquele momento, se começa a se restaurar as verdades, algumas verdades que foram escondidas, e uma das restaurações que aparece, e a gente vai vir da Igreja Batista do sétimo dia, vem o sábado, vem o sétimo dia. E aí começa uma mensagem, que aí você vai ter as mensagens angélicas, e ali você tem as três mensagens angélicas. E você começa, então, a pregar sobre o sábado. A partir desse momento, você tem não só, aí você vai ver vários textos de Ellen White falando sobre o selamento, se abre o selamento, e começa a selar, como o julgamento começa pela casa de Deus também, você começa a fazer o selamento pelo povo de Deus. E aí você começa a fazer o selo por quem está guardando ou pregando, melhor dizendo, as três mensagens angélicas. Então você começa um selamento de lá para cá. Então eu vou dar uma data, mas seria dos pioneiros para cá. Você começa a ter o selo de Deus. Do outro lado, o selo da besta, ele vai ser colocado quando você tiver a besta em si atuando. Então, você tem que ter o Estado, mais a igreja atuando e colocando algo para a gente. Então, hoje não tem esse segundo selo. Então, o primeiro selo, o selo de Deus, ele está sendo colocado hoje. O selo da besta vai ser colocado em um futuro próximo. Até aqui, parando por aqui. Quem quiser saber mais, no final do vídeo, ele gravado no YouTube, nós vamos colocar a parte de. A gente tem os estudos que podem ser colocados lá para que você possa estar estudando mais sobre esse tema, tá bom? A ideia aqui é só a gente abrir isso, abrir uma cortina. Então, o importante agora para mim é saber o seguinte: eu estou, como diz Ellen White, num tempo de selamento, e é importante eu entender que o selo de Deus virá sobre mim. E esse selo, por que ele é importante? Quando você vai nos textos de Ellen White, você vai ver que o selamento nada mais é do que pegar o caráter de Cristo e colocar esse caráter no ser humano. E é aqui que vem a meditação e o foco da nossa meditação agora pela manhã. O que seria o selo de Deus na minha vida? O que seria esse selamento e a transformação do meu caráter no caráter de Cristo? Sabe por quê? Um dos grandes problemas do cristão, e se a gente pega a Bíblia, eu vou citar vários textos de memória, buscar vários textos na sua memória, você vai ver que os textos vão se encaixando. Um dos grandes problemas da igreja, já no tempo dos apóstolos, era a igreja simplesmente fazer o mínimo, era viver de leitinho. Lembra essa expressão de Paulo? Que a igreja estava vivendo de leitinho e que tinha que parar de viver de leitinho, ou seja, tinha que parar de ser um bebê espiritual e começar a comer alimentos sólidos. Tinha que parar de tomar leite para virar
homem e mulher de Deus. Tinha que parar de ser um bebê que reclama, é egoísta e está nascendo, está começando a nascer, para virar homem e mulher de Deus, para comer alimentos sólidos, se transformar já em um adulto espiritual. E isso não é diferente hoje. Hoje a gente vê que as pessoas elas estão falando de coisas que é leitinho espiritual. Você falar, por exemplo, você só falar que a pessoa precisa orar, ler a Bíblia e testemunhar, isso é leitinho, isso todo mundo já sabe. Ninguém da sala que está aqui agora não sabe que isso é importante. Mas é importante por quê? É importante para quê? E você faz o quê com isso? A gente precisa avançar, a gente tem que parar de tomar o leitinho e começar a se aprofundar mais sobre isso. Eu vou orar quando? Para quê? Por quê? Qual o objetivo disso? Quando eu pego a Bíblia, eu vou ler por ler ou eu vou ler para ouvir a Deus? A leitura, a oração, nós estávamos no sábado agora, ontem a gente estava na escola sabatina, e as pessoas, a gente conversando sobre a parte da Bíblia como autoridade e a parte das pessoas rejeitarem a Deus. E uma das falas que eu tive é que nós precisamos, uma das reflexões que a gente puxou e outros vieram com o comentário, é que esse cristianismo, que a autoridade da Bíblia ou a aceitação da mensagem, ela tem que ser algo real para mim. Ela tem que ser algo que venha para a minha vida no cotidiano. Na minha vida, lidando com as pessoas, na hora que eu estou negociando alguma coisa, quando eu estou trabalhando, no contato com a minha esposa, com os meus filhos, no contato com os vizinhos. O ar-condicionado, por exemplo, do vizinho estragou e está caindo água na minha janela. Ou estragou algo do vizinho, ou teve quem mora em apartamento, o esgoto de cima estragou e está vazando dentro do seu apartamento. Como você lida com isso? Como é a forma de você orar sobre aquilo, de você ler sobre a palavra sobre aquilo? Como que você está, por exemplo, agora de manhã? Como que é a sua alimentação? Hoje, o que que você vai fazer durante o dia? Então, como que essas coisas que seriam leitinho podem se transformar em algo mais forte para que você possa demonstrar o caráter de Deus? Aí, sabe, eu tive uma curiosidade. Eu estou trabalhando muito com textos e eu tive uma curiosidade de pegar e você vai ver muitas pessoas falando de inteligência artificial. Eu gosto de estudar muito a Bíblia, eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu achei interessante. Eu gosto muito, eu utilizo muito, se você ver aqui, eu utilizo muito mesmo. E aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou perguntar para o chat, eu bato um papo com ele, é a expressão que a gente... E eu perguntei para ele como é que seria o caráter de Cristo refletido no dia a dia, de acordo com Ellen White, e de acordo com os 8 remédios de Deus. Como é que seria juntar tudo isso no meu dia a dia? E aí ele traçou algumas coisas para aqui, eu li tudo e eu achei, cara, é fantástico, tem tudo a ver com o que a gente quer falar hoje. Então, o primeiro remédio de Deus seria ar puro. Como é que seria isso no meu dia a dia? Seria clareza em pensamentos e decisões. Seria você, por exemplo, começar a pensar na sua vida pessoal, buscar ambientes saudáveis e arejados, para você manter uma mente clara e equilibrada. Um cristão deve refletir o caráter de Cristo nos seus momentos de oração. Então, mas para quê? Permitir que Deus guie os seus pensamentos. Vamos ver um exemplo prático? Você brigou com sua família, teve uma briga dentro de casa, ou teve um conflito dentro de casa. O que você pode fazer levando em consideração o remédio de Deus e levando em consideração o caráter de Cristo? Tem um conflito dentro de casa? Você deveria se afastar disso, procurar um ar livre, relaxar a sua mente e refletir como que você pode, com paciência e sabedoria, voltar e resolver aquele problema. E se for na vida profissional, como é que eu posso pensar nesse ar puro, nessa clareza de pensamentos? No meu trabalho, então,
eu poderia deixar, como foi colocado aqui, ó, manter um ambiente bem ventilado, favorecer a produtividade, relacionamento com os colegas, cuidado com a saúde física e mental, não só minha, mas também daqueles que trabalham para mim. Como é que poderia ser isso? Na hora das reuniões, você estar calmo, fazer uma reunião que mostre reuniões com calma e clareza, buscando soluções criativas para problemas mesmo sob pressão. Perceba, eu posso levar isso daqui, esse remédio de Deus, para a minha vida. Quando Deus está pedindo, o apóstolo Paulo começa a pedir para que eu tenha maturidade, não é só ficar falando de oração e testemunho e leitura da Bíblia. Não é só colocar isso, mas ir para a parte prática. Como eu posso, por exemplo, usar o remédio de Deus e levar essa oração, esse meu testemunho, a leitura da Bíblia, junto com luz do sol? E aí a gente pensa em alegria e otimismo. Então, como é que seria? Seria você pegar, por exemplo, hoje é um dia muito legal para fazer isso, você pegar sua família e ir para um local onde vocês podem estar lá, curtindo aquele ambiente, um ar livre, um tempo para a família, um tempo para você poder rir junto, brincar junto. Sabe o que vai acontecer? Pessoas ao seu redor vão olhar para a sua família e eles vão querer isso de você também. E aí ele vai perguntar, mas espera aí, esse cara é empresário, essa pessoa está passando por um problema de saúde, essa pessoa está... Mas olha só, nesse momento agora ele tá feliz, ele está alegre, ele tem otimismo. Ou seja, essa luz do sol, essa luz que viria, essa alegria, essa positividade, vai estar incentivando os outros. Perceba que a ideia é você pegar aquilo que Deus já nos deu, que a gente já sabe que tem que fazer. Todos que estão aqui já ouviram isso centenas de vezes. Mas o problema é que a gente coloca a oração, a leitura e o testemunho sem ser de forma prática. Como que eu posso levar isso para lá? E aí, eu coloquei aqui, eu posso até mandar para vocês o texto todo, eu acho que era legal pegar cada item e você ir especificando cada momento aqui. Aqui, por exemplo, fala sobre repouso. E como é que seria essa parte do repouso? Então, na vida pessoal, ó, a observância do descanso semanal, o sábado é central para Ellen White. E aí, como é que eu posso fazer isso? Poxa, eu posso reservar o sábado para adorar, para estar com a família, para recarregar as minhas forças espirituais. Mas e lá no trabalho? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu posso fazer isso e posso atuar, e o caráter de Cristo vai estar em mim quando eu estiver tendo, ó, disciplina para equilibrar trabalho e descanso, evitar uma exaustão, colocar uma rotina saudável na minha vida profissional, que eu possa planejar a semana para quando chegar no final da semana, as atividades se encerraram na sexta-feira. O bom seria você se encerrar sempre mais cedo. Quem trabalha comigo, ele também se encerra mais cedo. Isso eu aprendi na escola adventista, você tentar encerrar um pouco antes. Isso eu aprendi quando eu estava no EDESA, quando eu fui para o IAN, eu fui funcionário dessas duas instituições, eu trabalhava na tesouraria dessas duas instituições, e a gente aprendia que na sexta-feira terminava mais cedo. E aí você ia para casa para se preparar, então as tarefas tinham que ser terminadas antes, para não atropelar. Como que eu posso, então, colocar isso em prática? Aí tem vários aqui. Alimentação, aí você vai pegar autocontrole e mordomia, a água, pureza e renovação, você vai ter a temperança, você vai ter a fé em Deus. Sabe, tudo que você puder pegar e colocar para refletir o caráter de Cristo, para que você possa olhar isso na forma prática. O que a gente está vivendo, na realidade, a gente fala de um selamento que às vezes ele não está no nosso dia a dia. A gente fala de uma mudança, de uma transformação, mas a gente não vê essa mudança, essa transformação na parte prática. E por isso que muita gente vem para a igreja e sai. Só que tem um detalhe,
Todos que estão aqui são líderes de alguma forma. Você já parou para pensar que a ordem bíblica para o batismo das pessoas, ela tem três partes. Ela diz assim, que primeiro eu devo ensinar, depois eu devo batizar e depois eu devo ensinar. Não é só ensinar para batizar e abandonar. É ensinar, batizar e ensinar. Peraí, qual seria esse segundo ensinar? Esse segundo ensinar seria, nós temos hoje vários departamentos. Imagina o lar e família vindo, por exemplo, para um culto desse e nos ensinando ou montando e fazendo uma propaganda nesse culto para que as pessoas que estão aqui possam estar participando dos eventos do lar e família para aprender a lidar quando o seu filho começa a fazer uma pirraça. O que você faz? Ou quando o adolescente começa a ter a influência muito forte dos amigos e vão ter amigos que não são cristãos. O que você faz? Ou no Ministério da Mulher ou de Lar e Família, trazer o segundo ensinar, por exemplo, como é que seria um casal, no meu caso, por exemplo, eu tenho 28 anos de casado. Como que um casal pode ter 28 anos de casado e ter do outro lado a parte da sexualidade plena? Como que eu faço isso? O que que eu preciso alimentar? Qual é a parte emocional? Sabe, enquanto a gente não se preocupar, às vezes a gente se preocupa muito com o primeiro ensinar e batizar. Mas se a gente não trabalhar o segundo ensinar, nós estamos fechando nossos olhos com uma coisa muito séria. Sabe o que é? Você que é adventista, você é membro da igreja, faz uma coisa. Vai até a secretária da igreja, ou senão você mesmo faz aí, para pensar, pega os últimos 2 anos. Lembra quantas pessoas foram batizadas na sua igreja? Isso é ótimo e deve aumentar cada vez mais. Mas você já parou o número de pessoas que saiu da igreja? Pessoas que saíram porque não sabem viver a vida cristã? Que não sabem como enfrentar a vida cristã? Saíram da igreja porque o casamento foi dissolvido. Saiu da igreja porque brigou com alguém de dentro da igreja mesmo. Ou porque não concordava com alguma coisa, ou porque estava fraco na fé. Mas nós ensinamos como ficar forte na fé? A ideia do cristianismo e do que nós estamos falando e a meditação é a seguinte: tem um tempo de selamento. Na semana passada a gente falou de do peneiramento, é aquela de balançar, de jogar fora e ficar só com aquilo que está sendo transformado, que é o verdadeiro, a verdadeira semente, o verdadeiro trigo, o verdadeiro fica, ele não sai. E hoje eu queria bater do outro lado, que é a mesma ideia, é o selamento, é o selo de Deus vir sobre a gente. Só que esse selo, ele vem para algo prático, ele vem para algo que transforme. Sabe qual é o grande problema? Existem pessoas que estão focadas em falando o tempo todo sobre a volta de Cristo. E ela joga a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, quando isso acontecer, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou. Mas espera aí. Cristo vai vir buscar a sua noiva. Ninguém casa com um desconhecido. A núpcias, que é a volta de Cristo, ela vai acontecer com a noiva. E essa noiva tem um contato íntimo com o noivo. Ela reflete o caráter. Se você pegar os casais que estão muito afinados, você vai ver que eles passam a refletir um ao outro, eles vão sendo mudados. Se alguém chega perto de mim, eu sou totalmente diferente da minha esposa. Eu sou holofote, eu gosto de ir à frente, de falar, eu falo alto, eu gosto de estar junto com as pessoas. A minha esposa é mais quietinha, é toda rotina, eu odeio rotina, ela adora rotina.
ela não gosta de estar na frente. Nós somos totalmente diferentes, mas quando está o casal junto, as pessoas falam, como que vocês se parecem? Mas nós somos o oposto um do outro, mas a gente se parece. Quando tem intimidade, infelizmente tem muitos casais e muitas pessoas, muitos casais que fazem sexo, mas não são íntimos. O que a gente precisa buscar é intimidade, é você conhecer e estar perto do outro. E aí, a oração, o estudo da Bíblia, não é para você conhecer mais a Bíblia, é para você conhecer a Deus, é para você estar familiar com Ele. Eu tenho uma pergunta séria para você agora. Para tudo e só me responde se você não queria prestar atenção em nada, preste atenção pelo menos nesse momento agora. E responda de forma sincera o que eu vou te perguntar agora. O seu cristianismo é real? Está se iniciando uma nova semana. Na semana que se passou, Cristo foi real na sua vida? De verdade, sim, você conversou com Ele? De verdade, você ouviu Ele falar contigo? Ou só você falou? Ou só você reclamou? Só você que pediu? Você parou para ouvir? Você parou para ter um contato? Eu lembro de várias vezes na minha vida de eu sair pregar ou ir para algum lugar e eu imaginar que ele estava sentado no meu lado, sabe, dentro do carro. E eu conversar, e se alguém tivesse dentro do carro, eu ia falar, esse cara é maluco, ele é doido. Mas naquela conversa eu falava, Senhor, mas como eu vou fazer isso? E aí vinha um pensamento, ou seja, ou aparecia alguma coisa, ou aparecia uma coisa na música que apareceu e respondia a minha pergunta, ou eu chegava em algum lugar e a pessoa falava algo. Então, assim, essa semana você sentiu Deus, você permitiu ser tocado por Deus, você fez a obra de Deus. Quem foi você essa semana que se passou? Agora começa uma nova semana. E a minha pergunta para você é: o selo de Deus é real na sua vida? O selo de Deus, o caráter de Cristo, está sendo implantado para que você possa demonstrar os frutos do Espírito? Será que você está colocando a paciência, a bondade, o amor? Será que os remédios de Deus aparecem na sua vida? Ou você está reclamando sem usar os remédios dele? Lembre-se, os remédios não é para te salvar. Não é para te salvar. Os remédios é simplesmente para curar a tua alma, para abrir a comunicação com você e Deus. Então, utilizar os remédios de Deus é simplesmente uma forma de você deixar o seu corpo mais são, mais feliz, para que Deus possa atuar em você e aí Deus possa fazer em você a vontade dele. Existem pessoas muito saudáveis na Terra, mas elas não estão usando esses remédios para abrir essa comunicação. Não é os remédios a coisa mais importante. Eu vejo pessoas colocando, às vezes, a reforma de saúde como o salvador do homem. Não. Ele é o braço que abre as portas para que Deus possa atuar. E aí vem mais uma vez. Se você vai para o chat, como eu fiz agora, e se você não está passando por algum problema, vai à Bíblia, conversa com o pastor, conversa com um líder religioso e tenta pegar essas três armas que todo mundo conhece: oração, leitura da Bíblia e testemunho. Mas coloca isso no problema que você quer resolver. Eu estou com um problema com meu filho. Como que isso impacta lá? Como que eu faço isso se adaptar àquilo? Eu estou com um problema no meu escritório. Como que isso vai ser para lá? Como os remédios de Deus podem me curar para que eu possa resolver aquilo? Ou seja, colocar o caráter de Cristo para funcionar no dia a dia. Sabe por quê? Perceba uma coisa, quando eu falei sobre a volta de Cristo, alguns podem até ter mexido. Você já parou para pensar que a volta de Cristo para você pode acontecer hoje? Pode ser que eu não acorde amanhã. O Altenor abriu o culto dizendo assim, que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã.
Não para todos. Alguns não acordaram. Para ele foi a volta de Cristo. A pergunta que eu tenho que te fazer é como você vai querer ver Cristo voltando nas nuvens dos céus? Você vai querer ver ele descendo na primeira ressurreição e você vai ver Cristo descendo? Ou você quer acordar e ver a cidade santa descer? Qual das duas ressurreições você quer estar? Você vai estar na primeira ressurreição, quando você vai ver Cristo e vai para o céu e vai ficar 1000 anos com ele, ou você vai querer ver, após os 1000 anos, Cristo voltar dentro da cidade santa junto com os santos? Todos verão Cristo voltar. Todos verão Cristo nas nuvens dos céus. A pergunta é se é na primeira ou na segunda ressurreição. Se você vai estar entre os salvos ou se você vai estar sendo contado com os perdidos, aqueles que não conheceram. Perceba, os que não conheceram é aqueles que nunca participaram com ele. Eu espero que Deus te abençoe. Eu queria orar contigo e eu queria colocar mais uma vez para que você lembre que Deus quer fazer uma mudança em nosso coração para colocar o caráter de Cristo refletido no nosso dia a dia, na forma como tratamos as pessoas, falando com elas, na forma do respeito, do elogio, da brincadeira, da recreação, no momento de você, coisas mais sérias também, como você vai ser justo, como você vai dar ao trabalhador o direito que é dele, né, digno trabalhador do seu salário, de pagar as pessoas da forma certa, de você orar pela sua liderança, você respeitar as autoridades, você respeitar a autoridade eclesiástica e, por exemplo, agora mesmo, na hora da oração, eu vou orar pela família pastoral do Espaço Alfa. Quantas vezes você orou pelo seu pastor? Quantas vezes você orou pela família pastoral? Quantas vezes você orou pelos líderes da sua igreja? Pelos líderes, os anciões, os diáconos, diaconisas, o pessoal que participa da comissão, os líderes de departamento, pelas famílias também das igrejas, os pais, para eles terem autoridade dentro de casa. Então, assim, vamos colocar em prática isso. Vamos orar? Eu vou te convidar agora para fazer uma oração. Vou pedir para que você nos acompanhe agora nessa oração, para que a gente possa colocar isso em prática no decorrer dessa semana. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser selados. Nós queremos refletir o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Nós queremos trabalhar os dons do Espírito para que possamos mudar a nossa vida, mudar as nossas famílias e para que possamos fazer uma revolução, mostrando para as pessoas quem verdadeiramente é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ser conosco, muda o nosso caráter, ser com a nossa família, colocamos a nossa família no teu altar, cuide dela, nos abençoe, abençoe todos que estão aqui, as famílias que estão aqui, pedimos que abençoe a família pastoral, os nossos líderes, e para que possamos estar preparados para pregar de todas as formas, através da alimentação, através de uma atividade física, através do nosso trabalho, que tudo que fizermos possa ser para a honra e glória do nosso Deus. Ser conosco, Amém. nos use para sermos instrumentos teus aonde nós formos. Pedimos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, professor Marcos, aí, pelo apoio aí, direto do Espírito Santo. Que Deus continue aí dirigindo a sua vida, a sua família. Obrigado a todos que participaram. Logo mais nós temos um encontro às 7 da manhã lá na frente da igreja, na frente do Espaço Alfa, a nossa caminhada. A corrida dos PGs continua normal e eu tenho certeza que hoje vai ser mais um dia de boas atividades aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode. Marcos, quer complementar alguma coisa, Marcos? Mais uma vez agradecendo você, viu? Estamos juntos, lembrando que a gente tem, os cultos estão gravados, estão sendo colocados no YouTube. Eu vou mandar para o Tenor para que possa olhar tudo, e a gente tem, que demorou para caramba para a gente preparar, hoje a gente está começando a liberar, a gente vai ter técnicas de relaxamento, que é para você tirar o peso de cima de você, tem várias coisas que nós vamos colocar na parte emocional, tá?
E lembrando que muita gente não pode estar com a gente agora, mas a gente pode mandar o link para ele, né? E posso, então, por exemplo, a gravação, Antenor, que a gente fez já alcançou mais de 28 pessoas que não estavam aqui, que a gente lançou e a gente nem divulgou ainda. Eu, particularmente, não divulguei. Então, a gente vai começar a divulgar agora. Então, a gente pode alcançar muita gente. Quando eu comecei o canal do meu YouTube, eu achava que, hoje eu tenho mais de 4 milhões de visualizações. Eu tenho mais de 20 mil pessoas que seguem o canal. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, de divulgar, de colocar. A pessoa pode assistir no momento dela, sabe? E a gente mandando isso, a gente ajuda aquelas pessoas que estão próximas. Então, participar divulgando aí. A gente vai mandar para você tudo certinho, com todos os links, para a gente poder divulgar aí e colocar para todo mundo poder assistir o que já foi feito e o que vai ser feito ainda. Aquele, a mensagem do domingo passado, o professor Marcos já me mandou e eu encaminhei para o Ministério de Intercessão. Depois nós vamos divulgar aí nos demais grupos, para aqueles que quiserem assistir, não puderam assistir cedinho, pode assistir dentro do seu horário aí. É importante, claro, que a gente seja juntos aqui, nesse momento, porque temos a interação, tudo, mas se por acaso alguém não puder, tem essa chance de poder assistir depois. Tá ok? Microfones abertos, quem quiser dar um bom dia aí. Jéssica, parabéns pela sua cirurgia, que deu tudo certo, já está se recuperando aí. E Nosso que bom que grupo. agora o Aldinei também já está aqui de volta em Manaus, viu? Um abraço para você e para os demais. Obrigada. Bom dia. Quem quiser, Altenor, quem quiser o esquema lá do chat GBT, eu coloquei ali o link que a pessoa pode clicar e pegar toda a relação que está lá para ter uma ideia das aplicações em todas as áreas, tá? Aí está Junto aí com o vídeo no YouTube, você vai colocar na descrição lá para o pessoal também. pegar? Isso. Perfeito. Nós não tiramos a foto, né? Ah, é. Peraí. Agora Muitos já vários, saíram. vários já saíram, tá? É, saíram quatro já, cinco. Mas vamos lá, vamos tirar foto de quem está aqui. Quem puder liberar a câmera aí, libera. Quem estiver debaixo do lençol não precisa. Vamos lá. Passa o perfuminho. Pentei o cabelo ao tenor. Já está penteado. Vamos lá. Olha Já. lá, no 3, hein? 1, 2. Pronto. Já. Deus abençoe a todos. Até mais daqui a pouquinho na frente da igreja. Vamos correr. Bom dia, bom dia. Bom dia a Bom todos dia, com aí. muita Pessoal, bom alegria. domingo, boa Bom dia a semana a todos. todos. Bom dia. Tudo Boa junto. semana.